O Cartório Contemporâneo comemora 6 meses no ar e iniciamos essa nossa nova etapa com um novo cenário. Agradecemos imensamente sua audiência nos últimos meses. Hoje vamos ouvir 2 palestras da Concarte. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. A advogada e professora da PUC São Paulo e Escola Paulista de Direito, Camila Gimene, falou na Concarte sobre o impacto das novas tecnologias nos serviços extrajudiciais. Vejam só. Nós hoje estamos no modelo de tecnologia disruptiva. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia que é tão inovadora que ela desconstrói todos os modelos anteriores que nós construímos e ela exige que novos modelos sejam construídos. Alguns exemplos de algumas empresas caem muito bem para essa situação. Facebook se tornou a maior empresa provedora de conteúdo do mundo, mas eles não escrevem uma linha de conteúdo. Somos nós, usuários, que escrevemos. Como nós vamos aplicar todas as regras que nós criamos para o mercado editorial, para o jornalista, para o jornal, para o veículo de comunicação, se não funciona mais assim? Airbnb é uma empresa de hospedagem, que as pessoas podem locar um quarto dentro dos seus imóveis. Ela está presente hoje em 191 países, revolucionou todo o mercado de hospedagem do mundo, mas ela não é dona de um quarto de hotel. Como vamos aplicar todas as regras que criamos aos hospedeiros? Mais recentemente, Uber, revolucionou todo o mercado de transporte privado no mundo, mas eles não são donos de um carro, eles não têm um empregado motorista. Como nós vamos aplicar toda a legislação trabalhista, por exemplo? Do Uber teve até um caso curioso. Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, primeiro grau, o juiz entende que há vínculo de emprego com o motorista do Uber porque ele entende que é uma subordinação a um algoritmo, e uma subordinação ao algoritmo talvez seja muito mais exigente e complexa do que a subordinação a um ser humano. Segundo grau, desconstruiu e entendeu que não havia vínculo de emprego. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade com tecnologias disruptivas que mudam completamente as soluções jurídicas que nós havíamos criado e somos obrigados a fazer novas reflexões. A primeira das reflexões é a questão da informação passar a ter valor. Hoje a gente pode dizer que informação vale mais do que o ouro, do que petróleo, do que dólar. Por que informação tem tanto valor? Porque ela pode ser utilizada hoje para decisões de negócio. Por exemplo, alguns estudos de Big Data, de dados coletados na rede, identificam que quando há algum fenômeno relacionado ao tempo nos Estados Unidos, o Walmart vende mais sorvete de morango. Por que as pessoas se compram mais sorvete de morango? Não se sabe, mas por conta da análise de dados, se sabe que esse tipo de sorvete vende mais. Portanto, eles estarão na prateleira se ocorrer um furacão nesse momento nos Estados Unidos. As empresas começam a tomar decisões em cima disso, os governos começam a tomar decisões em cima disso e a informação passa a ter valor muito relevante. Vamos pensar aqui nos principais modelos de negócio de internet. Google, Facebook, Yahoo, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, são todas empresas que, a princípio, nos parece que ofertam seus serviços gratuitamente, mas não é gratuito. A gente paga esses serviços com os nossos dados e essas empresas monetizam em cima desses dados. Por isso que a informação passa a ter tanto valor. Ainda, se a informação passa a ter tanto valor, ela precisa ser adequadamente protegida. Então, a gente passa a pensar em conceitos e critérios de segurança da informação. Garantir que uma informação seja confidencial e conhecida só por quem deva conhecê-la, garantir que uma informação esteja íntegra num sistema quando for necessário um acesso, garantir que aquela informação naquele dispositivo digital esteja disponível para ser lida no momento que a gente precise. E nesse aspecto é interessante fazer uma analogia, e essa analogia vem até da minha vida. Meu marido é historiador, e a grande discussão dos historiadores hoje é como daqui 1000 anos os historiadores vão ler a nossa sociedade de hoje.
Porque hoje eles conseguem analisar como foi a sociedade do Egito Antigo, por exemplo, porque aí havia papiro, porque havia pirâmide, porque desenharam nas paredes. Mas hoje, com a criação de informação no meio digital, como isso vai ser lido no futuro, né? Todas as fitas cassetes que a gente gravou e os vídeos que nós gravamos em câmeras de filmagem, não temos mais leitores hoje, ninguém mais tem videocassete em casa hoje. Como garantir que essa informação esteja disponível no futuro? Ainda, todos hoje se tornam provedores de informação, né? Há alguns anos atrás, a gente tinha informação que vinha dos grandes veículos, grandes canais de TV e grandes jornais. Hoje, qualquer um com smartphone na mão é capaz de criar informação. Qualquer pessoa que está na rua, tira fotografia de uma determinada situação, põe na rede e se tornou um provedor de informação. Nesse cenário, temos mais uma situação. Tudo passa a acontecer em tempo real, né? As coisas não têm mais um tempo para amadurecer. Simplesmente é colocada na rede e as consequências são quase que imediatas. Então, vejam, a gente tem hoje uma sociedade em que a informação tem muito valor, em que a dinâmica e a velocidade nos exige um tipo de comportamento diferenciado, mas, evidentemente, as leis não vão no mesmo fluxo da inovação tecnológica. E, na realidade, deve ser assim mesmo, né? Imaginem se a cada tecnologia nova que fosse lançada, ou a cada aplicativo novo que fosse lançado, a gente tivesse que ter uma legislação que o regulamentasse antes. Sem dúvida, não haveria inovação. Então, a ideia é que a tecnologia seja desenvolvida pelas grandes empresas, pelos jovens empreendedores, pelas universidades, seja colocada no mercado, as pessoas comecem a utilizar, os conflitos comecem a acontecer e aí os juristas comecem a pensar nas soluções desses conflitos. Aqui eu trouxe um brevíssimo cenário legislativo, mas para que os senhores tenham ideia do que a gente tem de legislação hoje no Brasil a respeito de tecnologia, não se esgota nesse slide, mas, por exemplo, temos uma medida provisória de 2001 que fala da certificação digital, né? Aquele modelo tradicional, e esse é o interessante da tecnologia disruptiva, ela quebra o paradigma que a gente estava acostumado. Qual era o modelo tradicional que estávamos acostumados? Criávamos um documento no computador, criávamos um contrato no computador, imprimíamos esse contrato numa impressora, e aquela impressão era assinada, e era esta impressão que era autenticada. Hoje, quando a gente fala de um documento eletrônico, se nós trocamos este mesmo contrato por e-mail, por exemplo, nós temos o mesmo documento, né? Nós temos a mesma combinação de bits e bytes, portanto, temos o mesmo documento. Portanto, o documento eletrônico é o original que está dentro do meu computador. Ele nasce e se mantém no meio eletrônico. Aquele da impressora agora é cópia, não é mais o original. Então, esse tipo de medida provisória usa um conceito tecnológico da criptografia simétrica em chaves públicas e privadas para garantir que um documento nasça no meio eletrônico e, neste ambiente, ele seja assinado com garantia de segurança, sem alteração do seu conteúdo. Essa legislação possibilitou que, por exemplo, em 2006, a gente tivesse a lei do processo judicial eletrônico, né, do Estado de São Paulo, que é de onde eu venho. Não existe mais entrar com um processo em papel perante o Poder Judiciário. Nós, advogados, distribuímos nossas ações, os juízes despacham, os promotores se manifestam, tudo absolutamente por meio eletrônico. Várias outras adaptações na lei, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, alterado para tratar do crime de pornografia infantil online. Esse é um caso bem interessante, porque a gente criou toda uma legislação para proteger a criança e o adolescente no meio eletrônico. E quando essa legislação entrou em vigor, começaram a aparecer games que simulavam avatares de crianças em cenas de pornografia infantil. E aí tivemos que fazer uma alteração na lei para prever a responsabilização pela publicação de um avatar de uma criança, né, uma representação digital de uma criança. Vem a situação famosa da atriz Carolina Dickmann, e aí a gente passa a ter uma legislação específica que altera o Código Penal para tratar do crime de invasão de dispositivos informáticos. Passamos a ter decretos para regulamentar o e-commerce por conta dos sites de compra coletiva, que fizeram muito sucesso no país alguns anos atrás. Em 2014, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que regulamenta
direitos e deveres de usuários, de provedores de serviços de internet. Esta lei também vem por um contexto social. Um rapaz chamado Edward Snowden, acho que todo mundo já pode ter ouvido falar dele aqui. Ele é um agente da NSA, Agência de Inteligência Norte-Americana, e ele vai a público e diz que o governo americano teria acessado e-mails da então presidente da República, Dilma Rousseff, e o Brasil, que vinha numa tendência legislativa de criminalizar condutas, entende que é necessário um marco regulatório civil da internet. Esse marco regulatório, em 2016, ele é regulamentado e ele passa a tratar de questões também relacionadas à segurança da informação, né? Empresas, provedoras de serviços de internet que coletem dados dos seus usuários passam a ter obrigações legais com relação à forma e segurança em que esses dados são guardados, inclusive com recomendação de criptografia, né, para permitir que esses dados, se vazarem, não sejam inteligíveis. Código de Processo Civil também sofre alteração e, pela primeira vez, no rol de provas, ele insere 3 artigos para falar da prova eletrônica. Então, a gente passa a ter uma legislação que admite expressamente, formalmente, provas digitais. Pois bem, nesse cenário legislativo, quais são os principais pontos do Marco Civil da Internet que me parecem importantes aqui? Primeiro cenário, questão da privacidade dos usuários. E isso é muito importante ser dito. E por que a gente foi falar sobre privacidade numa lei setorial, na medida em que privacidade já era protegida pela Constituição Federal há muito tempo no Brasil? A privacidade no ambiente eletrônico se torna um assunto de maior relevância, eu diria que no universo jurídico, talvez, dessa década, né? A privacidade nasce nos Estados Unidos, numa situação lá no final do século XIX, em que uma socialite, ao sair a festas, era muito fotografada, a inovação tecnológica daquela época era a câmera fotográfica, e 2 juristas escrevem um artigo sobre o right to be alone. Então, o meu direito de ser deixado em paz, o meu direito de ser deixado só. E hoje a gente interpreta este direito de uma forma diferenciada no sentido de autodeterminação informacional. Ou seja, o direito que eu tenho de controlar os meus dados neste ambiente digital. Então, o Marco Civil protege a privacidade dos usuários e também protege os dados pessoais dos usuários na forma da lei. Hoje estamos no Brasil discutindo um projeto de lei de proteção a dados pessoais que reproduz o modelo europeu, que é uma legislação chamada GDPR, que coloca limites e controles nestas coletas de dados, né? Então, privacidade online se tornou hoje um assunto de extrema relevância. O projeto de lei brasileiro praticamente reproduz esse modelo europeu, que é bastante criterioso a respeito disso, e inclusive com a possibilidade da criação de uma agência reguladora específica para a questão de proteção a dados pessoais no Brasil. Me parece que o escândalo do Facebook com Cambridge Analytica, né, coleta de dados de usuários do Facebook para finalidades de comercialização para uma empresa que utiliza isso para questões políticas e até mesmo os estudiosos defendem que as eleições do Donald Trump teriam sido possíveis, né, ele teria tido êxito na eleição por conta desse tipo de manipulação da rede, revela a importância de proteção a dados pessoais. O segundo ponto do Marco Civil da Internet é a responsabilidade dos provedores de serviços de rede. E ele traz 2 classificações: provedores de conexão, os operadores de telecom que nos conectam à rede, e provedores de aplicações, dizendo que provedor de aplicação é qualquer um que coloque uma funcionalidade disponível na rede. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma lei que não é aplicável só a Facebook, Yahoo, ou Instagram, ou empresas cujo core business seja tecnologia. Qualquer um que põe um site na internet com algum tipo de funcionalidade ou presta algum serviço através da rede, passa a ser um provedor de aplicação. Qual é a responsabilidade com isso? A obrigatoriedade de guarda de logs, registros eletrônicos que permitem a rastreabilidade da rede e a identificação de alguém que praticou algum ilícito na rede. Um exemplo aqui concreto para a gente compreender: imaginem se alguém publica algum vídeo ilícito no YouTube, o Google é obrigado a guardar o IP, a data e a hora desta pessoa que publicou este vídeo, porque se ele tiver um conteúdo ilegal, poderá haver uma quebra de sigilo e se identificar quem foi aquele usuário. Então, o Marco Civil traz responsabilidades aos provedores de aplicação e, em alguns casos, a depender do tipo de serviço que a gente presta pela internet,
nos tornamos também provedores de aplicação. Por fim, o Marco Civil fala sobre educação digital, né? Sobre o dever do Estado promover a educação para que as pessoas tenham um uso ético, seguro, legítimo, legal da internet, de todas essas ferramentas tecnológicas. E esse é um contexto bastante interessante, que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com os senhores. O contexto tecnológico hoje, né, vimos o contexto legislativo, mas o contexto tecnológico hoje nos induz a uma sociedade com algumas características bem peculiares, que a humanidade nunca viveu. Primeira característica, né, hoje nós nos tornamos excluídos digitais. Imaginem vocês, senhores aqui, falarem para os seus colegas, para os seus pares, olha, nós não nos comunicaremos mais por WhatsApp e nem por e-mail, porque nós só comunicaremos por carta via postal, porque é a forma mais segura. Os senhores acham que seria possível manter relações nesse mundo? Não é mais possível, né? Então, somos empurrados a usar a tecnologia, embora a gente não saiba muito bem como funciona, que dado é coletado, qual é a segurança, o que eu estou negociando com essa empresa que me provê esse serviço aparentemente gratuito. Mas, ou fazemos parte desse mundo digital, ou estamos fora do jogo. É bem simples, né? Nos tornamos excluídos digitais. Ainda, vivemos no mundo de imigrantes virtuais. A nossa geração é a última geração da humanidade que teve a oportunidade de viver um mundo analógico e agora vive o mundo digital. As gerações futuras conhecerão só o mundo digital, as gerações passadas conhecerão só o mundo analógico. Isso significa que, para aqueles que vieram de antes da década de 80, como eu, nós não fomos educados para nos comportar nesse mundo digital, não fez parte da nossa educação, nem familiar, nem acadêmica, mas hoje somos pais de crianças que já estão nesse ambiente digital. Uma criança de 5 anos, ela se conecta ao Facebook, lá ela tem acesso à metade da população mundial, porque metade do mundo está dentro do Facebook, mas o pai não sabe dar absolutamente nenhuma orientação, nenhuma recomendação, sequer sobre segurança, quanto mais sobre ética e legalidade, porque não fez parte da educação dele aquele tipo de tecnologia. Então, esse é um outro desafio interessante, que nos leva ainda a um outro desafio, que é o mercado começa a exigir inovação. Então, somos constantemente pressionados pelos nossos clientes, pelos fornecedores, pelo mercado, pela sociedade, a implementar a inovação dentro dos nossos ambientes, sob pena de ficar fora de uma situação concorrencial. Então, o próprio mercado exige inovação desses fornecedores. Ainda, ficamos numa situação que a tecnologia começa a ficar muito barata. Alguns anos atrás, um computador bom era possível ter só no ambiente corporativo. Um empregador que disponibilizava um computador bom, uma internet boa. Somente autoridades e executivos de alto escalão poderiam ter um smartphone. Hoje, tudo fica muito barato. Qualquer pessoa pode comprar um smartphone pré-pago e conseguir ter um acesso à rede. Essa tecnologia barata começa a propiciar cada vez mais a possibilidade de trabalho remoto. Então, a gente tem dispositivos móveis que não estão dentro das instituições, mas que têm informações corporativas. A gente não precisa mais de servidores de empresas, de entidades, de órgão para armazenar arquivo. A gente pode colocar na nuvem gratuita, nós podemos transitar isso pelo WhatsApp. Percebem? A tecnologia muda também a nossa relação com o trabalho, tira os limites desta relação de trabalho e o trabalho remoto passa a ser absolutamente possível. Por fim, estamos indo para uma era da internet das coisas. Nossa TV conectada à internet, nosso relógio, o tênis, o carro e por aí vai. Então, temos mais informação disponíveis em mais ambientes, com maior possibilidade de coleta e registro de log e, portanto, maior preocupação com segurança. Esse é o cenário tecnológico que a gente vive hoje. Com relação às provas eletrônicas, a gente tem alguns desafios. O grande desafio hoje que assola os negócios jurídicos através da internet é, primeiro, garantir integridade. Garantir que aquele documento eletrônico, aquela transação eletrônica, não seja adulterada. O que antes os cartórios garantiam com determinadas autenticações,
E isso migrado para o meio eletrônico também precisa ser garantido, que os arquivos sejam imutáveis. Ainda, garantia de autoria. Garantir que autor aparente é autor real. E pensem como é fácil se fazer passar por uma outra pessoa na rede, né? Alguém aqui com um smartphone pode tirar uma foto minha, criar um perfil meu, por exemplo, no LinkedIn, e começar a escrever como se fosse eu. Simples assim, né? A tecnologia propiciou essa possibilidade de uma pessoa se passar por outra. Então, este é um segundo ponto que assola os negócios jurídicos na internet. O terceiro ponto da prova digital é a questão da cadeia de custódia. Então, é um registro técnico de toda a vida daquela prova digital. Pensem, por exemplo, um conteúdo publicado na rede, um site ofensivo hoje publicado na rede que nós queremos identificar para atribuir responsabilidade. Em segundos ele pode ser tirado do ar. E a gente não tem mais uma prova, um registro de todo aquele conteúdo que foi publicado. Então, cadeia de custódia é um terceiro ponto, né? A documentação desta prova digital. Pois bem, partindo dessas três premissas, quais são hoje os serviços que a gente usa para evitar esse tipo de situação? O primeiro deles é a ata notarial, né? Hoje, para ilícitos que acontecem na internet, a ata notarial é muito utilizada. O novo Código de Processo Civil passa a criar um dispositivo específico para falar, um parágrafo num dispositivo, para falar que arquivos eletrônicos também podem ser preservados em ata notarial. E eu, como trabalho nessa área do direito digital e constantemente preciso preservar provas eletrônicas para apresentar nos processos que eu atuo, uso para as mais variadas finalidades. Então, por exemplo, posso usar uma ata notarial para preservar um conteúdo publicado na internet, garantir que naquele dia, naquela data e naquela hora, aquele conteúdo online estava daquela forma, portanto, garantindo integridade. Ainda, registrar conteúdos digitais que vêm por outros caminhos, né? Por exemplo, hoje, quantas são as relações negociais que são feitas pelo WhatsApp? Quantas são as vendas, as comercializações, as negociações, os conflitos que acontecem por esse meio? Né? Então, a gente leva o dispositivo até um tabelião de notas que registra aquele conteúdo. Eu atendi uma situação muito específica de um rapaz que era perseguido por um hater, né, essas pessoas que o perseguem na internet, e ele recebia cerca de 300 ligações por dia no celular dele, todas de número privado. Então, para justificar o Poder Judiciário, porque era necessário quebrar o sigilo daquele número privado que nos ligava, é necessário comprovar de uma forma íntegra quantas ligações ocorreram. Então, foi feita uma ata notarial registrando a quantidade de ligações feitas, cada uma das ligações, data e horário. Ainda, logs existentes em servidores, né? Hoje, os registros eletrônicos são evidências que nós levamos para o Poder Judiciário, né? Então, registros de deleção no arquivo de um servidor, registros eletrônicos de um ataque hacker a um sistema, registros eletrônicos de uma determinada fraude. Hoje, muitas das provas eletrônicas vêm desse ambiente, né? Um dos maiores sucessos da Operação Lava Jato é justamente essas provas digitais, porque os juízes determinavam a busca e apreensão de servidores inteiros de empresas, em que os peritos copiavam os servidores e apreendiam esses servidores para análise pelas autoridades competentes. Então, este tipo de prova digital é muito corriqueira hoje. Registrar logs em um servidor também é possível por meio de ata notarial, um outro instrumento. Clonagem e lacração de HDs, né? Hoje não se faz mais busca e apreensão de dados, né? Antigamente, os senhores devem lembrar, sempre que havia uma notícia que a Polícia Federal fazia alguma investigação, a última cena no Jornal Nacional era um policial que saía com uma CPU embaixo do braço, apreendida, né? Hoje não é mais assim porque a gente faz busca e apreensão de dados. Já existem softwares de perícia forense computacional que conseguem fazer cópias idênticas, fidedignas, e essas cópias que são apreendidas. Então, o servidor continua operando lá com o réu da ação e a cópia é utilizada para fins judiciais. Muitas vezes, as empresas precisam fazer essas cópias desses HDs, desses servidores, para garantir a integridade desse material, para garantir que não foi adulterado, e a gente também faz isso através de ata notarial para a construção da cadeia de custódia dessa prova eletrônica. Ou seja, já estamos utilizando esse tipo de situação. Um caso interessante que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas é um cartório
que precisa fazer uma ata notarial de retificação de uma área de um imóvel, e aí eles decidem usar um drone para isso, né? E aí o drone registra as imagens de cima do imóvel e acaba sendo utilizado no teor de uma ata notarial. Outra situação, os reconhecimentos de firmas, né? Hoje os cartórios digitais já são aí realidades no nosso país, muitos documentos sendo emitidos por este meio. A base jurídica para isso é realmente a medida provisória 2.200. Ela fala lá que o documento eletrônico assinado nesse ambiente, ou seja, com um certificado digital emitido no âmbito da ICP Brasil, tem garantia de autoria, de integridade, de validade jurídica, portanto, superam todos esses problemas que eu apontei, que são justamente os pontos fulcrais problemáticos de provas digitais. Então, a gente tem um respaldo legal para isso, e aqui um exemplo de um cartório que já está emitindo aí documentação, autenticação, procuração, tal, por meio eletrônico. Então, já é um mercado que existe e super corriqueiro. Uma outra ferramenta que vem sendo usada pelos cartórios é a questão do QR Code, né? Aquele selo digital que permite aquela leitura da informação digital por meio de uma câmera de smartphone. E no Brasil já existem várias iniciativas nesse sentido, né? Iniciativa Tribunal de Justiça de Goiás, do Nordeste, uma outra situação, Tribunal de Justiça do Ceará. Inclusive, existem metas da Corregedoria definidas no evento que aconteceu no final do ano passado. Essas metas tiveram por enfoque a questão da segurança da informação, também dentro dos cartórios, e ela põe lá 3 pontos específicos que são relacionados à tecnologia, né? Então, a questão dos QR Codes, a implementação desses selos de QR Codes, a fiscalização desses cartórios que estão prestando serviço por meios eletrônicos e a disponibilização de informações no site do Tribunal de Justiça. Aqui um outro ponto interessante, houve um comunicado oficial da Corregedoria Geral de Justiça dizendo que os cartórios não podem receber em Bitcoin, né? E a justificativa aí foi no sentido de que, pela flutuação de valor, não seria possível esse recebimento, que deveria ser feito recebimento em moeda nacional. Então, até mesmo o Conselho Nacional de Justiça já está se pronunciando sobre essas questões de tecnologia que nos estão sendo aí impostas pela sociedade. Bom, isso que nós vimos é o que existe até hoje, né? Que estamos vivenciando e que já é uma realidade indiscutível que não tem volta. Costumo dizer que, embora o direito viva a reboque da tecnologia, a tecnologia é um cenário que não tem volta. Nós seremos puxados e arrastados para esta nova realidade. O que me parece, na minha percepção, que será o futuro? Acredito na tecnologia blockchain e acredito que ela vá revolucionar em mercados. De uma forma bastante, não tão profunda como eu estava, mas de uma forma bastante leiga, vamos pensar em nós, de computadores conectados pelo mundo inteiro, que registram transações, informações ou documentos eletrônicos. Vem sendo utilizados já para várias finalidades. Pensem em blockchain como um grande livro, caixa, que registra de forma imutável todo o conteúdo que é lançado na rede. Então, algumas ferramentas já vimos aí sendo utilizadas, por exemplo, o uso disso para finalidade de registro de direitos autorais, né? Garantir datação daquele registro autoral, garantir transferência de valores, várias outras ferramentas que estão sendo utilizadas. No universo de vocês, notarial, existem algumas iniciativas interessantes já pelo mundo, né? Honduras era um país que, até por conta da sua condição social e econômica, sofria muitas fraudes relacionadas a registros de imóveis. Então, autoridades eram corrompidas e emitiam documentos relacionados a determinados imóveis, que garantiam a propriedade de determinados imóveis. Honduras migrou todo esse modelo para blockchain e parece que conseguiu evitar esse tipo de fraude. A Geórgia também, na Europa, começa a utilizar esse modelo de protocolo de blockchain para registrar esse tipo de documento. Desculpem. Aqui no Brasil também encontrei algumas iniciativas, cartório de registro de imóveis de Pelota e Morro Redondo, utilizando o blockchain para associar informações às documentações dos imóveis. Então, vejam, a tecnologia vai ser um caminho sem volta. Evitar ou entender que nós não a utilizaremos, sem dúvida, não será das melhores decisões. Me parece que a gente vai ter que se adaptar a esse mundo digital,
continuar trabalhando para que a legislação seja adaptada, mas realmente, para algumas novas situações, a legislação demandará um tempo para ser amadurecida e ser colocada no mercado. E eu acho que um exemplo bastante concreto que mostra que deve ser assim que se funciona foram as questões de bloqueios de WhatsApp no Brasil, né? Então, o WhatsApp foi desenvolvido por uma empresa pequena, a princípio, essa empresa foi comprada, foi colocado isso no mercado, as pessoas todas começaram a utilizar, e aí crimes de tráfico de drogas e pornografia infantil começaram a acontecer por meio do WhatsApp. O Poder Judiciário, então, precisou investigar esses crimes. E a empresa dizia que, por conta da criptografia assimétrica que ela utilizava, ou seja, o tipo de tecnologia que ela utilizava, não era possível contribuir nessa investigação. Hoje a gente tem uma discussão que está no STF ainda a ser julgada sobre esse assunto. Mas vejam, é natural que seja assim. E a inovação trazer impacto para o mundo jurídico não é novidade, né? Pensem que no século XIV, toda a informação que existia no mundo, a informação documental, não verbal, ela estava escrita em livros que estavam ou nos castelos dos reis ou dentro das igrejas. Gutenberg vem e cria a prensa. E com essa inovação tecnológica, que foi a prensa, ele conseguiu reproduzir aquela informação que era antes restrita. Todo mundo passou a ter acesso àquela informação. Foi por conta disso que se entendeu haver a necessidade de uma legislação específica que protegesse a propriedade intelectual. Então, é natural que aconteça assim. A grande tendência, não só no Brasil, mas no mundo, é adaptar a nossa legislação para recepcionar as novas tecnologias, né? Princípios fundamentais continuam tendo valor, independente do ambiente em que estejam. Privacidade, dignidade da pessoa humana, todos esses direitos continuam fazendo sentido para a nossa sociedade hoje, mas eles precisam ser adaptados para recepcionar essa inovação tecnológica. Então, a ideia é que a gente adeque a lei que já existe ou crie novas leis sobre assuntos específicos para que possamos recepcionar essas inovações que o mundo digital nos coloca. É isso, eu agradeço muito o convite hoje, deixo aqui os meus contatos, deixo meu LinkedIn. Eu sempre gosto de terminar minhas apresentações dizendo que, além de advogada, eu sou professora e eu sou filha de professores, acredito muito no valor da educação para construirmos uma sociedade melhor. No meu caso, nem que seja educação, para a gente conseguir construir um mundo digital melhor. Então, deixo os meus contatos, estarei sempre disponível para falarmos sobre esses assuntos. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. A sua pergunta poderá aparecer aqui no programa. Juarez Dias, de Ibipitanga, pergunta: como se faz um protesto de títulos? Para isso, basta você comparecer ao Instituto de Protesto da sua cidade, munido dos documentos de crédito. Chegando lá, você vai preencher um requerimento, serão listados todos os títulos de crédito e, em seguida, ele será encaminhado para o cartório da jurisdição. Não precisa de mais documento algum, tão somente os títulos mesmo de crédito. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Escritura pública. O tabelião, depois de receber a solicitação das pessoas interessadas em registrar algo, ele ou ela checa a legalidade do acontecimento, presta assessoria e redige um instrumento jurídico adequado. A escritura pública possui diversas finalidades, como cessão de direitos hereditários, reconhecimento de paternidade, escritura de declaração de união estável, escritura de divórcio, de inventário e partilha de bens e para realizar o pacto antinupcial. O juiz do TRT da 9ª Região, no Paraná, e professor da Universidade de Tuiuti, Marlos Augusto Melek, palestrou na Concarte sobre a modernização das relações de trabalho. Vejam. Saudando
Aí sempre sabe as palavras do ministro Marco Aurélio Mello, que citou aqui o início do processo do mensalão, e naquela época eu atuava no Conselho Nacional de Justiça como juiz auxiliar da ministra Helena Calmon, e o ministro Carlos Aires de Brito colocou à mesa para apreciação o processo do mensalão, saudando o ministro Benedito, do Tribunal Cidadão, o Superior Tribunal de Justiça, e o senhor Rogério, presidente da Federação dos Cartórios do Brasil. Eu diria aos senhores que o ministro Carlos Aires de Brito tinha uma frase que me marcou bastante, ele que é natural de Aracaju, mora em Aracaju, ele disse que no final da tarde ele vai ler um livro, um bom livro na sacada do apartamento dele, que tem vista para o mar, mas também para o mangue. E ele via as garças brancas pousarem no lodo do mangue, mas com todo cuidado para não sujarem as suas penas. E ali começava, com o julgamento do processo do mensalão, essa depuração moral que o país vive hoje. Ministro Marco Aurélio, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa tornearia mecânica, num bairro pobre de Curitiba, o bairro do Boqueirão. Trabalhei depois em outros lugares com carteira assinada. E aos 20 anos de idade resolvi abrir uma empresa. O sonho de ser dono do próprio nariz. Comecei com 7 empregados numa empresa de cosméticos, uma indústria de cosméticos. E 10 anos depois, com 3.500 empregados, eu vendi a minha empresa para o Grupo Raco, que é um grupo aqui do Brasil, um grupo muito forte, para me dedicar ao sonho de ser juiz, o que aconteceu exatamente 3 anos depois. E aí, eu brinco, que eu descobri que no Brasil, ter uma empresa é como uma lancha. É uma alegria quando compra, outra quando vende. Eu já li muitos livros de direito em 13 anos de magistratura, e todos falam da dignidade da pessoa humana que informa ao trabalhador, o que é muito justo, muito necessário. Mas não vi nenhum livro até hoje falar da dignidade da pessoa humana, que também precisa informar ao empregador. Por quê? Porque 83% das empresas do Brasil, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, tem até 15 empregados. São os desempregados da semana passada, daquela massa de 13 milhões de pessoas desempregadas que atingimos ao final do ano passado, e mais de 25 milhões de desocupados no Brasil. Essas pessoas têm que sobreviver e abrem um negócio. Então, quando nós colocamos lá na reforma trabalhista, da qual eu tive a honra, nunca imaginava poder participar, muito antes de reforma trabalhista eu auxiliava a Casa Civil da Presidência da República a redigir alguns textos, algumas coisas, e de repente surge a reforma trabalhista brasileira, e aí eu fui então convidado pelo deputado Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017, não é? E nós colocamos lá que agora, para atingir o CPF do dono de uma empresa, tem que haver o devido processo legal, tem que haver o contraditório e ampla defesa. Não me parecia razoável, com a imensa vênia necessária, que você, depois de 20 anos que vendeu uma empresa, tivesse, numa bela manhã, um bloqueio judicial na sua conta, exercido por uma pessoa, um exequente, que você nem conhece, nunca viu, mas porque durante um tempo você fez parte do contrato social. Então, antigamente, nós não tínhamos na lei velha uma ordem para essa execução. E a lei nova, de maneira muito resumida, cria uma ordem, cria um critério, que é o seguinte: primeiro executa a empresa, que está ali com o patrimônio, depois executa os sócios atuais, que bem ou mal compraram a empresa, fundaram a empresa, enfim, com o ônus e o bônus do negócio. E, finalmente, o sócio que saiu. E aí a lei limita essa responsabilidade, a lei trabalhista, a 2 anos, que é o que já dizia uma lei federal do direito comercial e que vivia num conflito aparente com as normas de direito do trabalho. Naturalmente, que se o trabalhador ingressar com uma ação nos 2 anos, da qual você ainda era responsável, e esse processo se desenvolver por muitos anos, você vai ser alcançado, ou pode ser alcançado. Mas terminar os 2 anos, você está livre. Você não pode responder eternamente por isso.
A reforma trabalhista reconheceu uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que prevê a possibilidade no processo do trabalho, presidente Rogério, da chamada prescrição intercorrente, que ocorre quando o cobrador, o exequente de uma dívida no processo judicial, abandona o processo. Não responde mais aos chamamentos judiciais, como, por exemplo, a juntada de um contrato social para podermos prosseguir na execução. Então, o TST tem uma súmula que diz que não é cabível no processo de trabalho a prescrição intercorrente. Uma súmula que está em frontal colisão com a súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, que diz com todas as letras, de maneira expressa, clara e singela, que é sim possível a prescrição intercorrente no processo do trabalho, e não só reconhecemos essa súmula no texto legal, mas também criamos critérios para não beneficiar indevidamente qualquer devedor nesse país. Algumas novidades são trazidas pela reforma trabalhista. Se me perguntassem o que foi essa lei, eu diria num primeiro momento, a queima-roupa, que ela significa uma menor interferência do Estado na vida das pessoas. E a menor interferência do Estado na vida das pessoas, em muitos casos, é sinônimo de liberdade. Quando não há reforma tributária que dê conta de pagar a conta de um Estado que se multiplicou geometricamente desde a Copa de 70, é porque ainda para rodar um ônibus 0 km no Brasil, você precisa de 8 licenças diferentes. É o emplacamento, o IPVA, o seguro obrigatório, a Agência Municipal de Transporte, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o DRDTER. E aí você vai enchendo de adesivos fora do ônibus para mostrar que você pode andar com o ônibus que é seu. E atrás de cada adesivo desse, atrás de cada licença, uma série de servidores públicos, mas que são meramente carimbadores. Quando nós poderíamos colocar apenas um órgão ou dois para fazer isso, nós temos 6, 7, 8. Enquanto nós precisamos, como o ministro bem colocou, de servidores na polícia, na educação, nos hospitais, e não meramente na burocracia que se esconde por trás das paredes. Esse vai ser um outro assunto delicado que esse país um dia vai ter que enfrentar. Quando se fala em redução de Estado, não está-se a se falar loucamente da redução de um Estado em relação àquilo que se precisa, mas está a falar da redução do Estado em relação àquilo que ele não precisa. Para vocês que são cartorários no país inteiro, eu trago uma reflexão muito breve. É a história dos 3 pedreiros e que se aplica plenamente a todos vocês. Imaginem que nós temos 3 pedreiros, um que produz 5 metros quadrados de muro por dia, outro que produz 10, outro que produz 15. Passados 4 meses com a lei velha, o que produz mais 15 metros quadrados pergunta para aquele que produz 1/3 do serviço que ele faz, colega dele na obra, da mesma empresa. Seriam os despachos, os atendimentos nos cartórios de vocês? Escute quanto que você ganha. Eu ganho 1.300, mas eu também. Nós ganhamos o piso da categoria. A nova lei inverte essa ordem. Cá para nós, ao final de 4, 5, 6 meses, qual é a tendência se eles ganham exatamente a mesma coisa? A tendência é que aquele que produz 5 produza 15, ou aquele que produz 15 relaxa um pouco e produza 10. É por isso que o Brasil está na 54ª posição em termos de competitividade, e nós estamos estagnados na competitividade mundial em mais de uma década. A nova lei muda essa lógica. Nós criamos a possibilidade de bônus, prêmio e gratificação. E esse bônus, prêmio e gratificação vai fazer com que aquele que trabalha mais, e a lei fala numa produção acima do ordinário, possa receber o prêmio, o bônus, uma gratificação que não se inclui ao salário para fins de cálculo de férias, horas extras, FGTS, 13º. Aí você me diz, mas aí prejudicou o trabalhador? Porque não vai somar para as férias dele isso? Mas é matemático, é objetivo. Pergunta se ele quer ganhar mais todo mês ou só uma vez por ano. Mas,
Sobre essa verba que você pode pagar a mais, não haverá incidência previdenciária. Ou seja, o dinheiro entra limpo no bolso do trabalhador. Aí você me diz, mas eu ainda penso que deveria ingressar no salário dele, entrar no patrimônio jurídico do salário dele, para servir para todas as verbas. Mas aí o que acontece? Passam-se 5, 6 anos, vem uma crise, vem aquela empresa de reestruturação de São Paulo e manda embora quem? Justamente quem tem mais tempo de casa e quem está ganhando melhor. Com essa remuneração mais flexível, respeitando o mínimo da convenção coletiva de trabalho e, além disso, colocando o bônus, o prêmio, a meta, nós estaremos a estimular a meritocracia. A lei está estimulando a produtividade, de forma que vocês podem implementar uma nova política salarial nos seus empreendimentos, nos cartórios em todo o Brasil, para aquele que produz mais, para aquele que trabalha melhor, criando um ambiente de empresa, um ambiente empresarial muito mais propício. O Estado brasileiro, e eu já me dirijo ao final das minhas palavras, ele trata com muita hostilidade o empreendedor. E não só na área do direito trabalhista, que mudou, mas, por exemplo, na área do direito tributário. Nós acompanhamos, receberam no WhatsApp a questão de alguns dias, que o CARF estava julgando se Crocs para fins tributários é chinelo, sandália, sapato ou galocha. Se você vender água como água, é tributado como água. Se pingar algumas gotas de limão, o Estado brasileiro leva de 4 a 5 anos para dizer se aquilo é água, água saborizada, suco ou refrigerante. Você não consegue firmar o preço final do seu produto. Isso é direito tributário, tem direito administrativo das licenças do ônibus. Eu tinha fábrica de cosméticos, o corpo de bombeiros ia na minha fábrica. O corpo de bombeiros é direito administrativo. Olha, está tudo certo, o extintor, a porta corta-fogo, está tudo direitinho, a fiação elétrica no ar, mas o corrimão é vermelho e deveria ser amarelo. Eu mando pintar o corrimão de amarelo. 2 anos depois, volta o corpo de bombeiros e diz que está tudo certo, mas tinha que pintar novamente o corrimão de vermelho. É insuportável, é muito difícil. Aí você pega o direito do trabalho, uma norma de 1943, que fala no seu artigo 72 de datilografia. Meu filho de 15 anos não tem noção do que seja datilografia, mas a lei sabe. Nos Estados Unidos, nós temos uma massa de bônus prêmio de 600 bilhões de dólares por ano. No Brasil, 2 bilhões de reais por ano. E agora, com a nova lei, esse número já saltou para 6 nas projeções, mas de 6 bilhões para 600 bilhões de dólares, olha a profundidade, a distância que nós estamos dos países desenvolvidos. Para finalizar, eu poderia desfilar para vocês aqui tantas novidades da nova lei, o distrato, por exemplo, que é o famoso acordo para sair, que agora foi regulamentado na lei, mas eu gostaria de trazer para vocês as medidas que racionalizaram a justiça. Eu faço 30 audiências unas por dia, ministro Marco Aurélio. Por isso que eu cheguei atrasado hoje aqui, inclusive. 30 por dia. Pela lei velha, era absolutamente comum, e me corrijam se eu estiver exagerando sequer, que qualquer pessoa que trabalhasse 6 meses numa empresa, chegava uma petição inicial trabalhista postulando 40, 60 mil reais, com 30, 40 pedidos. 30, 40 pedidos, não importa se a pessoa trabalhou 6 meses ou se ela trabalhou 3 anos. Ela simplesmente pedia 36 mil, 40, 50 mil reais, era o valor da causa. Só com perícias inúteis, eu me reporto a perícias inúteis, perícias de insalubridade, médicas, que eram pagas pela minha mãe. O Brasil gastava 150 milhões de reais até o ano passado. Por que é minha mãe que pagava essas coisas? O repórter me perguntou, você acha que é justo o trabalhador agora ter que pagar a perícia da insalubridade, a perícia médica? Eu falei, não, não é justo. O problema é que ele não paga. Se ele for vencedor na perícia, ele não paga, ele recebe. O problema é quando são feitas perícias inúteis, perícias cujo pedido, cujo fundamento do pedido não é sequer razoável. E a justiça gratuita, então, fazia
com que a minha mãe, que nunca ingressou com uma ação em fórum algum, com o seu imposto, pagasse aquela perícia daquele cidadão. Depois da nova lei, eu abro a audiência e a primeira colocação do advogado, ele levanta a mão e diz: excelência, pela ordem, eu gostaria de desistir do pedido de insalubridade. Eu falo: tem certeza, doutor? Não, com certeza, vamos desistir. Caíram em 62% as ações trabalhistas na minha vara no primeiro trimestre desse ano, mas isso não é o dado mais fundamental, que até penso que haverá um ajuste disso no decorrer do ano, devido à liquidação inicial dos pedidos, etc. e tal. Mas o valor das causas. O valor das causas agora é de 4.700, 9.200, 12.400. E as empresas, quando tomam conhecimento, já correm para fazer um acordo. É de 60 mil, 40 mil. Reproduzimos da Constituição Federal o texto que está lá: o Estado proverá assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem. Antigamente, pela lei velha, todo mundo tinha justiça gratuita. E nós, juízes, faço esse apelo, precisamos ser flexíveis nessa interpretação, com uma visão de sensibilidade, com uma visão social. Agora, o que não se dá para admitir é um sujeito que está ganhando 20, 30 mil por mês, o que representa menos que 5% da população brasileira, um salário desse tamanho por mês, ter direito aos benefícios da justiça gratuita, quando na vara do trabalho as custas são de 2% do valor da causa. Então, a nova lei veio para, desculpem o termo, mas é esse mesmo, para moralizar o sistema. Nós fraturamos um sistema, e que incomodou muitas pessoas que estavam acostumadas com aquilo. Não é possível abrir uma audiência cujo valor da causa é de 60 mil reais, e a pessoa: vamos fazer um acordo por 2. Para nós do direito, que estávamos acostumados com esse dia a dia, é absolutamente normal, mas para uma pessoa de fora, para um empresário, para o próprio trabalhador, mas como que estou pedindo 60 fazer um acordo por 2? Então, essa realidade mudou. E a sucumbência? A sucumbência que existe na vara da família. A sucumbência que existe no mundo inteiro, só não existia no mundo brasileiro do trabalho. Para mim, a sucumbência, ao meu modo de ver, que tive dos dois lados do balcão, e agora como magistrado há 13 anos, com muita honra, a sucumbência é a maior maravilha que foi colocada na lei para o trabalhador, porque se ele foi a juízo, teve que aguardar, contratou advogado, agora ele terá direito a receber, como em todos os outros ramos, a sucumbência. Agora, se realizou pedidos que não deveria, se aventurou judicialmente falando, ele terá que pagar a sucumbência para a parte contrária. Ah, mas aí, se eu era assediada sexualmente, não consigo provar. Ora, é o princípio da inocência. Nós temos, infelizmente, assassinos soltos nesse momento em Foz do Iguaçu e no país inteiro, porque os órgãos de investigação ainda não conseguiram provar a culpa do indivíduo. Ele está solto. Então, na justiça dos homens, nós precisamos de provas. Se não houver provas, tecnicamente os pedidos serão julgados improcedentes. E para isso existe a figura do advogado, a figura técnica do advogado, para avaliar se naquela questão o risco, a chance de se vencer é grande ou não é. Então, essas medidas, como a liquidação inicial dos pedidos, tem que agora botar lá hora extra, tantos mil reais, tem que fazer a conta, o que vai economizar tempo lá na frente no processo, que os advogados não gostam de fazer, porque quem faz direito não gosta muito de matemática, mas tem que apresentar o pedido liquidado. São medidas que moralizaram ainda mais esse ramo do Poder Judiciário. Eu aprendi no meu tribunal, ou no nosso tribunal, ministro Marco Aurélio, ministro Benedito, presidente Rogério, que a gente sempre termina uma palestra, uma fala, uma explanação, com uma pequena poesia. E eu, como um bom baterista, um arranhador de violão e um arranhador de saxofone, que diga a minha querida namorada Raíssa, que está aqui, que me acompanha nas aulas de saxofone, né? Eu, quando fui para Brasília, novamente, outra vez, com esse desafio de auxiliar na redação da escrita da lei trabalhista brasileira, eu escolhi uma música para ser tema da jornada, né? E Elis Regina cantaria assim para nós, e serve muito para mim, porque eu aprendi muito nessa caminhada, e serve muito para todos nós brasileiros, que a esperança
dança na corda bamba de sombrinha e que em cada passo dessa linha pode se machucar. É a esperança equilibrista que sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Que Deus abençoe o nosso país. Muito obrigado. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!